Boa noite, gente. Boa noite, gente. Está dormindo, fera? 3 coisas antes de começar a mensagem dessa noite. Quem é que não converte com a voz do Agenor? Ele vai dar boa noite. Boa noite. Até eu aceitei Jesus na hora ali. Segunda coisa, ora pelo pastor Rodrigo. Estou desde sexta-feira com febre e com uma dor de ouvido. E na hora do louvor ali precisei sair para tomar remédio, então tomei de cá. Estou pilhado, até passar o efeito do remédio. Depois, só a graça de Deus. Terceira coisa, algumas semanas atrás eu saí daqui do culto e algumas pessoas falaram assim: pastor, você não gosta mais da gente da noite, não? Quando a igreja tem 2 cultos é difícil, né? Porque assim, faz tanto tempo que o senhor não prega à noite. Daí eu fui olhar na escala e fazia tempo mesmo que eu não pregava. Mas deixa eu te dar um spoiler, esse mês é o único dia que eu vou pregar à noite também. Então aproveita aí e depois vem de manhã só, tá bom? Quero falar rapidamente com você sobre o Evangelho e sobre os encontros de Jesus. É interessante como o Evangelho de Lucas, onde nós estamos trabalhando esse mês, mostra vários encontros. Jesus encontrando com diversas pessoas, encontrando com diversas faixas etárias, com diversas classes sociais. Aonde ele desejava pregar o Evangelho, ele tinha encontro com essas pessoas. E a mensagem dessa noite, eu quero dividi-la como um filme. Um bom filme, quando você vai assistir, ele é dividido em atos. E se você é um cinéfilo e você presta atenção no filme, você vai perceber que a cada ato, a música muda, a paleta de cor muda também, a maneira que os personagens falam mudam, para que eu e você, enquanto estamos sentados no cinema assistindo, a gente venha ser conduzido por essa história até chegar no ápice. E aí, se você está vendo um filme de comédia, o ápice é que você sai desse filme muito feliz. Se você está vendo um filme de romance, o ápice é que você saia de lá apaixonado. Se você está vendo um filme comovente, o ápice é que você saia reflexivo. E se é um filme de ação, não tem ápice. É só tiro e bomba para tudo que é lado mesmo, né? Mas abre aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 27. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse: siga-me. Levi se levantou e deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus na sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, se queixaram aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? E Jesus então respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Deus, é a tua palavra que foi lida e exposta, e ela por si só tem poder, Deus, para libertar o nosso coração. Libertar, Deus, a nossa mente e nos tornar discípulos do Senhor Jesus. Por isso eu quero clamar ao teu Espírito Santo que o Senhor tome conta desse momento, levando a nossa mente e o nosso coração cativo até a tua presença, para que possamos sair ao final, Deus, dessa mensagem um pouquinho mais parecidos contigo. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Nós chegamos no capítulo 5 de Lucas. Como já foi falado tantas vezes aqui, mas eu quero lembrar você novamente, o Evangelho de Lucas é um livro histórico. Lucas, diferente dos outros evangelistas, ele separa uma parte do seu tempo para estudar a história de Jesus, a entrevistar pessoas, a conversar com indivíduos que haviam convivido com Jesus, para que ele pudesse escrever um relato. E esse relato tinha um propósito: encontrar um homem que havia se convertido ao Evangelho de Cristo Jesus e que precisava então ter a sua fé abalizada. Esse homem se chama Teófilo.
Até aqui, no Evangelho de Lucas, nós não tínhamos ainda entrado no momento onde ele escolhe os seus discípulos, onde as pessoas começam a andar e seguir. Nós podemos dizer que aqui é o começo do ministério de Jesus. Ele já realizou alguns milagres, ele já pregou alguns sermões. As pessoas que conviviam naquela época já olhavam para Jesus e diziam: olha, esse é um rabi diferente. Esse é um homem que talvez valha a pena a gente seguir. Como nós vemos quando olhamos esse mesmo episódio, esse mesmo tempo lá no Evangelho de João, as pessoas olhavam para Jesus e falavam assim: ele não ensina como os mestres da lei da nossa geração. Ele não ensina como os fariseus ensinam. E é interessante que é usada uma expressão: ele fala como quem tem autoridade. E esse Jesus, se você vê no Evangelho, no capítulo 5 de Lucas, ele já curou, ele já chamou pessoas, e agora ele começa a caminhar. E aí começa a história que nós vamos ler. E aí o primeiro ato que eu quero que você conduza somente nessa noite é o chamado. Jesus estava caminhando pelas ruas da cidade, olhando e observando as coisas, quando ele se depara com um jovem chamado Levi, que depois nós vamos saber que esse mesmo jovem é Mateus, aquele que escreveu o Evangelho de Mateus. Esse jovem está lá cumprindo o seu propósito. Ele tinha um papel dentro do império. Ele era um publicano. Ele era alguém escolhido dentre o povo de Deus, dentre o povo de Israel, para literalmente servir o inimigo. Porque a função dele era cobrar impostos das pessoas, do povo de Israel, que naquele momento era subjugado pelo Império Romano. Quando a gente estuda um pouco o texto, a gente vai descobrir que mais ou menos a cada 4 ou 5 anos, Roma procurava Levi, procurava Mateus, e aí ele então iria responder sobre os impostos que ele havia cobrado. Só para você trazer à sua memória, a Bíblia fala de um cobrador de impostos muito mais famoso, que talvez você vá lembrar. Alguém chamado Zaqueu. Zaqueu também tinha essa mesma função. Zaqueu também era um cobrador de impostos. Zaqueu também era alguém que não era bem quisto pela sua sociedade, porque ele havia vendido o seu estado como judeu, o seu estado como povo de Israel, para servir o povo que agora estava sendo subjugado. Levi estava ali então, vamos voltar para Levi aqui. Mateus, Levi estava ali, cobrando impostos, servindo o Estado, olhando as pessoas, a pessoa pescava e fazia, ele falava: ó, isso você tem que dar 10 denários para o império. Daí você tinha uma ovelhinha e ele virava: isso vale 20 denários, você precisa pagar os seus impostos. E normalmente é um encontro que você não quer ter. Eu tenho certeza que se você receber um e-mail hoje da Receita Federal, você vai ficar muito preocupado. Num país como o nosso, onde você paga imposto até para respirar, tenha certeza, meu irmão, sem medo de errar. É um pecado que você comete com certeza. Algum imposto você não está pagando. Alguma coisa você está deixando de lado, e tenha certeza também. Em algum momento a Receita Federal vai procurar você. Então, ter um encontro com Levi, passar na rua onde Levi estava trabalhando, não era algo natural. As pessoas não queriam estar com ele. As pessoas não queriam estar com aquele homem que havia se vendido para o Estado. Mas Jesus quer. Jesus traçou na rota do seu Waze, do seu GPS, passar por aquela rua. Jesus traçou na rota do seu Waze ou do seu GPS, encontrar com aquele homem. E algo é interessante nesse encontro. Quando ele encontra com Levi, ele faz um chamado a Levi. Me segue. Eu fiquei essa semana, e eu queria que você olhasse aí na sua Bíblia, durante muito tempo olhando para esse texto, tentando encontrar o contrato que Jesus oferece para Levi. O que Jesus ofereceu para esse homem, que fez esse homem imediatamente o seguir. Se foi um bom salário, se foi uma melhor estabilidade, afinal de contas, ele já era funcionário do governo, ele tinha uma estabilidade.
E eu fiquei durante tempo olhando, tive a oportunidade de olhar o texto original. Não tem contrato. Nós não sabemos o que aconteceu. Não há relato de nenhuma palavra além de Jesus olhar para ele e falar: me segue, siga-me, venha após mim, seja meu discípulo. Qualquer uma dessas expressões que eu usei seriam sinônimos para a expressão siga-me. E é interessante que Mateus, Levi aqui, quando ele ouve a voz do Senhor, ele vira para Jesus e fala assim: Jesus, eu tenho que cobrar impostos, hoje eu não posso seguir você. Jesus, eu tenho algo mais importante, quem sabe às 4 da tarde você não me procura, eu já vou estar à disposição. Jesus, hoje, olha, se você tivesse vindo de manhã eu estava com a manhã livre, eu poderia seguir você, mas agora eu não posso. Não é o que Levi faz. O texto fala que imediatamente ele deixou o que ele estava fazendo para seguir Jesus. E aí a gente pode tirar pelo menos 2 aplicações desse momento do nosso filme aqui. Primeira, o chamado de Jesus para a minha vida e para a sua vida, ele é irresistível. Quando o Criador chama a sua criação, quando o bom pastor, como Mateus falou no início desse culto, chama as suas ovelhas, nós ouvimos essa voz e o nosso coração, a nossa alma, não tem como fugir. Não tem como eu e você dizer: espera um pouquinho. Não tem como eu e você virarmos para o Criador e dizer: eu não tenho tempo para você. Quando o Senhor Jesus Cristo chama aqueles que são dele, a nossa alma fala assim: eu estou aqui. Porque nós estávamos mortos, e morto não ouve. Nós estávamos em trevas você não enxerga. E em dado momento, a sua alma que está morta, ela passa a ouvir. Em dado momento, os seus olhos que estavam em trevas passam a enxergar. E aí você vai. Você se rende àquele que é o Senhor. Então a primeira aplicação, nesse ponto do nosso filme, meu irmão, o chamado de Deus para a vida daqueles que Ele tem é irresistível. Segundo chamado, segunda aplicação nesse momento do nosso filme, meu irmão, fica tranquilo. Fica tranquilo. O que aconteceu com Mateus aqui, pode não acontecer com a sua vida. E preste atenção, eu falei, pode não acontecer. Talvez Deus vai encontrar você, você vai ouvir essa voz falando e chamando você, e você vai continuar sendo um servidor público, sendo um músico, sendo um professor, sendo um médico, sendo um advogado, seguindo a sua vida. Fique tranquilo que o chamado de Deus para que você deixe todas as coisas e que você literalmente siga Jesus como seu apóstolo, foi para Levi. Mas tenha certeza que se Deus quer manter você no seu local de trabalho, na sua faculdade, se Deus quer manter você no ambiente, no contexto que você vive, não é mais para você ser aquela simples pessoa que você era. É porque agora no seu local de trabalho, na sua faculdade, no seu contexto familiar, no seu contexto de vida, você tem uma mensagem maior para falar. Você estava morto, agora você recebeu vida. E Jesus quer usar então os nossos contextos sociais para falar do Evangelho. Porém, eu não poderia deixar de falar que a teologia reformada, ela fala que o chamado ao ministério também é um chamado irresistível. Mas daí você paga uma coca, depois eu sento e converso com você sobre esse segundo chamado. Eu quero que a gente vá para o segundo ato agora, por causa do nosso tempo. O segundo ato desse filme que nós estamos assistindo aqui em Lucas, nos leva para uma mesa, para um churrasco, para um frango com piqui. O que você gosta de fazer quando você recebe pessoas na sua casa? William Barclay é um missionário do século passado,
chamado o pai das missões modernas. Ele fala que toda igreja cristã, quando ela não evangeliza, ela está sendo fossilizada, ela está morrendo. Então, nesse segundo ato, perceba, Levi estava ali como um dia normal, cobrando impostos, mas agora ele foi chamado pelo Senhor Jesus. E antes de que qualquer coisa acontecesse na sua vida, antes que qualquer coisa mudasse a sua rotina e o seu dia, ele chama as pessoas da sua volta, ele chama os seus familiares, ele chama os seus colegas de trabalho, ele chama os seus amigos, mas ele chama também Jesus para jantar com ele, para estar com ele à mesa, para falar daquelas boas novas. E eu fiquei durante muito tempo essa semana pensando, imagina como foi o convite. Porque nós brasileiros, nós precisamos sempre explicar, você já viu? Olha, eu quero chamar você para jantar na minha casa, porque eu quero ter um tempo de qualidade com você. Vamos assistir um jogo, vamos conversar. Se você não vai, você também tem que explicar. Você não pode simplesmente dizer assim, eu não quero ir na sua casa. Você tem que dizer, não, olha, eu não posso ir, porque eu tenho um compromisso, eu tenho que ir na vigília dia 15, então eu não posso ir jantar na sua casa. E eu fico pensando como foi Levi. Cara, aconteceu uma coisa doida hoje na minha vida. Eu estava ali sentado, cobrando impostos. Daqui a pouco apareceu um cara e falou, me segue, e eu segui. E eu quero que você converse com esse cara aí também. Eu quero que você conheça esse homem aí também. E as pessoas foram sendo chamadas. E talvez para eu e você, latino-americanos, nós já temos o costume da mesa. Nós comemos por qualquer coisa. Está triste, vai num velório. Tem muita gente que só vai em velório por causa da comida que tem no velório. Depois que inventaram aquelas Angelus Pax, não sei se aqui chama isso, mas aquelas empresas que trabalham com velório, acabou a graça. É sempre café sem açúcar e bolacha, água e sal. Mas antigamente era uma festa. As pessoas estão ali chorando, tem um momento de contrição, mas você está olhando aquela pizza que alguém fez e trouxe, que você quer comer também. Mas se a gente tem uma grande vitória, a gente quer celebrar também. E a gente faz churrasco, a gente faz frango com piqui, a gente faz lasanha, a gente faz todo tipo de comida. E um parênteses, eu estou atiçando a sua comida, o seu estômago aqui nesse momento, porque os jovens têm jantinha para vender para você depois, tá? Por exemplo, imagina uma macarronada à bolonhesa, com queijo por cima. É o que tem lá para vender depois, tá bom? A mesa é um lugar importante para nós, mas não é tão importante quanto para o judeu. O judeu não recebe qualquer um à sua mesa. O judeu não chama a pessoa que ele conheceu hoje para sentar à mesa com ele. O judeu, nesse aspecto, é mais parecido comigo que sou gaúcho. O gaúcho também é assim. Você conhece a pessoa, você tem as suas restrições, você não dialoga com as pessoas. O goiano não. O goiano, você conheceu ele hoje, ele já está chamando você para comer pão de queijo e tomar café na casa dele. E se ficar mais um pouquinho, ainda tem pamonha, curau, tem mais coisa para você comer com ele. A mesa é um lugar importante. E talvez pela cultura que eu e você estamos imersos aqui no Centro-Oeste, a gente desvalorizou um pouquinho. Mas é na mesa que os valores são impressos. É na mesa que você conversa e os filhos vêm os pais conversar. É na mesa que você tem uma conversa com seus filhos. É na mesa que você vai tratar assuntos importantes. É na mesa que você vai compartilhar o Evangelho. Veja, Levi não sabia o que estava acontecendo. Ele ainda não é o grande Mateus que escreve o Evangelho. Ele é só o Levi, cobrador de impostos. Mas ele já entendeu que nesse momento da vida dele, ele precisava trazer para dentro da cultura e do contexto social dele, aquele homem que falou para ele o seguir. Porque se aquele homem fez algo dentro dele se movimentar, ele queria também compartilhar com seus amigos. Duas aplicações que eu queria que você tirasse desse segundo ato.
Primeiro, eu e você podemos ser iguais a Levi. Eu tenho certeza que por pior que você seja na cozinha, você faz algo de bom. Ovo cozido, não tem como queimar ovo cozido. Se você conseguiu essa pureza, meu irmão, é demais. Café. Se você vier nos aconselhamentos daqui para frente, vai ter chimarrão, pra você provar o chimarrão gaúcho na minha sala. E é uma vergonha eu falar isso. Eu não sei fazer. Eu estou tendo que olhar no YouTube para aprender a fazer. Mas a gente pode usar da mesa para olhar para os nossos convidados e dizer assim: tem um cara aqui que quer conversar com você também. E não sou eu, é Jesus. Você talvez nunca parou para prestar atenção que um almoço, um café da manhã, um café da tarde, um bolo, uma broa, uma pamonha, pode estar cheia do Espírito Santo e impactar o coração das pessoas. Use da sua mesa para pregar o Evangelho. Levi nos ensina isso. Segunda aplicação desse segundo ato do nosso filme, o Evangelho ele tem urgência. Tem urgência. Eu não sei qual é a oração que você faz todos os dias. Eu tenho uma oração que eu faço todos os dias da minha vida. Que é falar: Senhor, volta. Eu cansei já. Volta. Às vezes eu estou alegre, falo: eu quero cantar no céu, volta. Às vezes eu estou triste, como eu falei agora, eu cansei, volta. Jesus está às vésperas de voltar, meu irmão. E há uma pressa aqui no Evangelho de Lucas. Ele conhece Jesus, Jesus chama e logo ele faz um jantar para que as pessoas também pudessem conhecer a esse Jesus. Então seja simples ao pregar, mas tenha pressa naquilo que você tem a fazer. Vamos para o nosso terceiro ato, que é o ápice do filme sempre. Então só para recordar, no primeiro ato nós vimos esse encontro que houve entre Levi e Jesus. No segundo ato, nós prestamos atenção da mesa. Eles estão sentados. Mas no terceiro ato, e eu queria batizar esse ato como o Evangelho, acontece uma discussão teológica das bravas. Porque os fariseus, se achando os tais, os líderes religiosos, se achando os senhores feudais daquele tempo, eles não têm a coragem e a petulância de chamar o rabi para conversar. Você prestou atenção? Eles são tão bons, são tão teólogos, passaram pelas melhores faculdades, mas o texto fala que eles chamam os discípulos de Jesus. Eu acho, e quando eu leio esse texto, eu fico pensando, eles estavam com medinho de Jesus. Eles podiam não achar que Jesus era o Senhor, que era o Verbo encarnado, mas eles já olhavam para o povo e percebiam: nós estamos perdendo o povo para este homem. Então eles viram para os discípulos de Jesus e falam assim: vocês têm coragem de comer com os publicanos e os pecadores? Como vocês se misturam com essa corja? Como vocês estão santos, que estão revolucionando a religião judaica da época, vocês sentam com pecadores, com publicanos? E Jesus, como bom pastor que é, como bom líder que é, te dá um spoiler de liderança e pastorado. Os ouvidos dos pastores estão sempre ligados, meus irmãos. Aquilo que você conversa na rádio corredor, fica sossegado, chega aqui, ó. Eu brinco com os meus filhos: eu não sou Deus, mas os meus olhos estão em todos os lugares. Você toma cuidado com o que você vai fazer em casa. E eles morrem de medo. Jesus, então, jantando com Levi, ele ouve essa conversa. E ele responde a esses homens. E Jesus, como mestre que foi, como servo que é, ele dá 2 tapas de luva. Primeiro ele fala que os sãos não precisam de médico. Ele precisava tocar na psique e na intelectualidade daqueles homens. Porque, lembra, eles são os teólogos. Eles são os grandes pregadores da sua geração. E Jesus fala para eles:
os sãos não precisam de médico. Eu estou para dizer para você que os doentes também não. Porque eu estou aí desde sexta-feira com febre e dor no ouvido. As pessoas me perguntam, você já foi no médico? Qual é a resposta que eu dou? Não. Mas já tomei remédio. Porque eu sou brasileiro, a gente sabe das coisas. Sempre tem um chazinho, sempre tem. Meu pai hoje de manhã falou assim, filho, tem um cano que você põe do lado da orelha, que você põe fogo, isso vai puxar toda a sua... e vai acabar com essa dor. Você acha que eu vou fazer? Não vou. Mas Jesus toca então na intelectualidade daqueles homens, dizendo, os sãos não precisam de médico. Quando você está bem, você não procura auxílio. Quando você está bem, você não procura socorro. Os doentes precisam. E aí Jesus toca agora no orgulho religioso deles. Porque ele fala assim, eu também não vim buscar os justos, mas eu vim buscar os pecadores. Pecadores. O Evangelho de Jesus, ele não é feito para os sãos. O Evangelho de Jesus, ele não é servido a uma mesa onde estão os justos. O Evangelho de Jesus, ele é pregado e ele é servido para aqueles que são pecadores, que são publicanos, que são escória, que estão distantes de Deus, mas que atentam à sua voz. E aí eu e você, quando a gente vê um filme, quando a gente lê uma boa história, ou quando a gente lê as Escrituras, a gente sempre tem o costume de nos colocar nos personagens. A gente acha que nós somos os pecadores, e quando a gente olha para o texto, a gente é sempre impulsionado a dizer, sim, Senhor, eu sou o pecador, sim, Senhor, eu sou o publicano, sim, Senhor, eu preciso de você. Mas eu acho que se nós estivéssemos aqui nesse momento, a gente seria esses mestres da lei e fariseus. Olhando Jesus comendo com pecadores, dizendo, Jesus, você vai se relacionar com esse povinho aí? Porque no fundo, a gente ainda guarda um ranço religioso. No fundo, a gente ainda acha que a gente pode fazer alguma coisa. Mas no final desse nosso filme, eu queria que você mudasse de papel. Essa semana eu preparei até para cantar uma música, trouxe o violão ali, mas não dá. Eu me ouvi cantando, está horrível. Para pregar já está difícil, imagina para cantar. Mas tem uma música que fala assim, de uma banda chamada Raiz, chama Rojões o nome da música. Eu quis morrer nas batalhas e lutar pelo reino até o fim. Mas eu fui convocado a cantar de vitórias e guerras que eu nunca vi. Eu me reduziria ao pó de onde eu vim. Mas eu não enxergo o que ele vê em mim. Ele repete o refrão dizendo, eu quis morrer nas batalhas e lutar pelo reino até o fim. Mas eu fui convocado a cantar das vitórias e guerras que eu nunca vi. Eu me reduziria ao pó da onde eu vim. Mas hoje eu enxergo o que ele vê em mim. Na maioria das vezes nós achamos que nós somos alguma coisa. Na maioria das vezes nós nos achamos justos e bonzinhos. O Evangelho de Cristo deflagra algo muito importante. Nós somos mendigos carentes de pão. Nós somos os publicanos carentes de alguém que nos chame à vida. Nós somos pecadores que precisam encontrar a graça de Deus. Por isso que no final desse filme,
e é algo que só o seu coração vai responder. Se talvez nessa mesa, você ainda está do lado dos fariseus, dos mestres da lei, vem para o lado de cá. Reconhece que você é um pecador miserável, que se não for a graça de Deus na sua vida, você jamais vai compreender quem você é de verdade. Nós encontramos nessa história, no seu começo, no seu meio e no fim, uma mesa. Mas tem uma mesa que Jesus está preparando para celebrar com os seus filhos. E nessa noite Ele quer convidar você a fazer parte dessa mesa, de uma festa que será eterna, de uma festa que somente os filhos farão parte. Nessa noite a graça para você. Encontre a sua filiação em Deus. Encontre o Evangelho de Jesus. E eu tenho certeza que nós vamos então desfrutar dessa festa. Que Deus abençoe você e guarde seu coração. Vamos orar? Feche os seus olhos. Deus, muito obrigado por essa noite. Talvez nessa noite, nesse momento aqui, nós estamos do lado da mesa onde estão os fariseus e os mestres da lei, tão cheios de si, tão cheios da sua arrogância religiosa e tão distante do Senhor. Mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos leve para o outro lado da mesa, onde estão os pecadores, onde estão os famintos e sedentos, onde estão aqueles que encontram a graça de Cristo Jesus. Que essa seja uma noite de mudança na história das nossas vidas. Para que um dia, Senhor, a gente venha estar todos juntos naquela mesa, à mesa, celebrando, Deus, a eternidade com o Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, se derrame sobre as nossas vidas.